aqui ter uma dinâmica legal. Eles estão mandando eu me apresentar, eu fazer tudo sozinho, que eles estão tudo com vergonha, minha gente. Boa tarde, meu nome é Veida Isabela. Eu sou fisioterapeuta pélvica em obstetrícia e doula. E sou apaixonada também por óleos essenciais. Eu trabalho apenas com mulheres, porém a área da fisioterapia pélvica também abrange crianças e abrange homens. Porém, a minha especialidade é mulheres. Porque eu entro muito com essa questão da gestação também, a questão da doulagem também. Então, meu mundo, infelizmente, é o universo feminino para nosso amigo aqui. Irmão Paulo. Mas vai dar uma pincelada assim. No caso, você falou que a sua especialidade envolve também homens. Isso. Mas o que em si, assim? Mas veja, é porque assim, quando a gente fala fisioterapia pélvica, ninguém sabe o que é. Quando procuram, querendo ou não, tem muito tabu. Então eu vou tentar explicar ao máximo como funciona, onde os homens encaixam nessa questão e tudo direitinho, certo? Bom, a fisioterapia pélvica, ela é uma especialidade da fisioterapia. A gente é formado em fisioterapia e tem uma especialidade na área. Essa área, ela atua nas disfunções e na prevenção de tratamentos da pelve. O que é que a gente pode dizer que são disfunções pélvicas? O que é que a gente pode dizer o que é isso? Mulheres que... Eu falo mulheres porque, assim, é muito raro a gente ver um homem perdendo xixi, por exemplo. Certo. A não ser que ele tenha um problema na próstata e ele já... Na maioria das vezes é quando ele já está com aquela idade bem avançada. Já a mulher, ela pode perder xixi a partir de qualquer idade. Eu já vi meninas de 18 anos perdendo xixi e já vi velhinhas de 80 anos sem perder xixi. Então varia em relação à idade. Já tem um nó na minha mente agora. No caso, é a questão de perder xixi. Vamos entrar na área. Estamos aqui, vamos embora aí, João Paulo. Deixa eu só não. É só a questão, mesmo não estando grávida, porque geralmente é as grávidas, né? Pronto, é comum, né? É comum sim. a gente ver mais engravidinhas por conta do peso, da barriga, pressionar a bexiga. Então, querendo ou não, tem uma facilidade maior. Porém, tem pessoas que passam por essa gestação, já começam a perder xixi nessa gestação por conta dessa sobrecarga do bebê, né? Do peso. E, na maioria das vezes, tem um grau de obesidade, alguma coisa assim. Tá. Então, tudo interfere. E essa mulher, ela não trata, então ela fica, da idade que for, perdendo xixi. Entendi. Tanto que eu já atendi pacientes de 23 anos que tinha 2 filhas e que perdia muito xixi. Independente da idade dela, ela perdia mais xixi do que muitas senhoras que eu já atendi. Oxe. Então, assim, é um mito muito grande em que só quem tá velho perde xixi. Entendi. E só quem tá grávida. Infelizmente, a perda de xixi é uma coisa bem mais comum. Para vocês terem noção, em média, 6 a cada 10 pessoas, a cada 10 mulheres perdem xixi. Essa perda que você fala, cara, assim, é sair sem sentir? Vê só, elas sentem. A maioria das vezes elas sentem. Tem outras senhorinhas que elas não sentem porque elas têm algum problema neurológico, algum problema com diabetes, problema de sensibilidade. Mas em relação à perda de xixi, vamos dizer, com 25 ou com 30 anos, pronto, o meu maior público são perdas de xixi com mulheres entre 30 e 40 anos, vamos dizer. Mas essas são mulheres que elas já passaram por uma gestação 2 ou 3 e elas estão voltando ao corpo, vamos dizer, ou já estão há 5, 6 anos sem estar gestante, porém elas fazem academia, muitas têm crise de tosse. Então, isso tudo faz com que a pressão abdominal aumente e esse assoalho pélvico, que é a pelve, os músculos dela fiquem fracos e ele começa a escapar. O que é o escapar? É quando ela vai agachar, por exemplo, na academia, quando ela levanta, desce um jatinho de xixi na calcinha. Quando ela chega em casa, tá tudo molhado. Tipo assim, tem mulheres que descem realmente nas pernas e ela sente, e muitas delas param esse tipo de atividade. Tudo que provoca essa perda, elas param. Entendi. Entendeu? E elas ficam se protegendo assim, usam absorvente diariamente, quando vão fazer algum tipo de esforço já ficam com mais cuidado. Mas assim, independente da idade, isso pode acontecer, tá? Por isso que eu falo muito sobre saúde íntima, que é interessante a gente cuidar antes mesmo de acontecer o pior. Porque às vezes a mulher escapa aqui. Eu tive, vamos dizer, teve muito assim, agora na época do Covid. Eu tive Covid e passei 2 meses tossindo por conta de alguma interferência e fiquei com perda de xixi. Aí não trata, vai pensando que vai ficar melhor e vai arrastando.
quando vê tá 10, 15, 20 anos perdendo xixi. Ah, entendi. Aí no caso, vou fazer umas perguntas aqui que pode ser fazer. até uma besteira perguntar, mas tem que perguntar porque Mas tem pode que ser dúvida perguntar. de Isso. alguém. A questão da perda de xixi, são pessoas que já teve filhos ou não? Como eu te disse, Ou só tá grávida que acontece? como eu te disse, tem Geralmente. muita mulher que aparece depois da gestação ou sim. durante. E tem muita mulher que só porque pega muito peso na academia, ou porque já foi gordinha e agora não é mais, mas mesmo assim ficou desde a época de gordinha. Tem várias coisas e assim, a gente nota também, quando a gente tá na clínica mesmo, que assim, tem mulher que só tosse, por exemplo. Tem uma tosse crônica, tem uma asma, e só porque ela faz essa pressão, ela com os anos, com o passar dos anos, ela vai apresentando perda de xixi. Então, assim, independente de estar grávida ou de ter filho ou não, tem mulheres que têm perda no xixi. Nossa, boa, porque isso aí é um tabu, porque eu vou dizer uma situação. Pra quem sabe, eu sou de Maceió, né? Então eu conheço sim, não vou dizer o nome não, mas eu conheço homens, agora eu não sei se é do que é ocasionado, 30 e poucos anos, que volta e meia, eita, eu digo, oxe, que foi? Do nada. Aí estamos ficando assim, ó, vai procurar um urologista tal. Do nada, quase esguichava. Pronto. Acaba novo, de 30 e poucos anos. E às vezes é por fraqueza mesmo dos músculos que não tá conseguindo segurar esse xixi. Porque assim, a gente tem a pelve. A pelve, tipo, é a famosa bacia, pra quem não tem noção do que é pelve, porque esse nome modernizou agora, né? Então a famosa bacia, ela tem um músculo que recobre, né? E embaixo fica aquela parte da vagina e do ânus da mulher e do pênis e do ânus do homem. Então, essa musculatura que sustenta, ela é responsável por segurar o xixi. Sei. Tá? Junto com outros mecanismos do nosso corpo, mas resumindo pra vocês, elas são responsáveis por conter esse xixi. Então, a partir do momento que essa musculatura falha e acontece a perda de xixi, é quando a gente fala que a pessoa tem incontinência urinária. E ela pode ser de esforço, que é aquela que a senhorinha, por exemplo, vai pegar alguma coisa embaixo pesada e levanta, perde o xixizinho. Ou aquele de urgência, que ela, vamos dizer assim, isso acontece muito porque quem prende muito xixi. Quem prende muito xixi, passa mais, vamos dizer, 5, 6 horas prendendo xixi. Com o passar do tempo, essas pessoas vão apresentando incontinência urinária de urgência. O que é? Ela dá vontade dela ir no banheiro e ela não consegue chegar até o banheiro. Ela faz o xixi antes de chegar lá. Começa a escapar antes de chegar lá. Ah, entendi. Então é um mecanismo como se a bexiga já não estivesse conseguindo manter o xixi dentro Porque ela prendeu muitas das vezes, né? Entendeu? Aí, no lugar dela ficar com a fisiologia normal, né? De realmente esperar ela chegar até o banheiro e liberar o xixi, não. Aí ele começa a escapar acontece até muito chegar isso com lá. criança, né? É, bem comum. Aí a gente diz que até, vamos dizer, 4, 5 anos, a gente dá uma observada e qualquer coisa é bom tratar, porque acontece muito. E criança aprende muito, né? Muito, até porque tu vai brincando ali nem Não quer tem nem tempo parar. pra isso. Bora, irmão Paulo. Fica à vontade, irmão Paulo. Ele tá recatado. Sim, e voltando às Sim, disfunções, elas podem ser também de cunho sexual, porque querendo ou não estar ligadas, não apenas a incontinência urinária, que é a uretra. A gente pode ter problemas na sexualidade, principalmente na mulher. No homem acontece muito ejaculação precoce, acontece muito ereção. Aquele tipo de ejaculação tardia, né, que demora mais. Ou até mesmo, como você disse, incontinência urinária. Já na mulher, na parte sexual, o que acontece muito, bem mais comum do que a gente pensa, é dor na relação sexual. Muitas mulheres reclamam de dor na relação sexual. O meu público-chefe, o meu carro-chefe no consultório, não é incontinência urinária, é a dor na relação sexual. E assim, é bem mais comum do que a gente pensa, porque assim, elas normalizam a dor. É porque vocês, homens, não têm noção. Se tivesse uma mulher aqui, a gente acaba normalizando a dor. Tipo, se sentir uma dor hoje, uma dor amanhã, não, vai passar. E isso vai perdurando durante anos. Aí vai gostando da dor, não sente mais vai dor? habituando. Fica... Vixe. Aí, às vezes, começa a evitar o parceiro, o esposo, por conta da dor. Não sente prazer, né? Porque é impossível Agora, sentir prazer. Essa questão aí que você tá falando, é na questão da penetração mesmo.
É porque acho que ninguém viu eu fazendo aqui o gesto, né? Mas tudo bem, ela viu, ela já falou. Tá certo? Sim, acontece a dor Ah, tá. durante a penetração mesmo. É tanto que tem mulheres que não é apenas na penetração. Tem mulheres que até para fazer um exame ginecológico sentem essa dor. Tem mulheres que não conseguem introduzir um aplicador vaginal, que é bem fininho, por dor. E antigamente tinha um termo que era chamado vaginismo. Não é tão comum a gente ouvir, mas os médicos falavam muito. Você tem vaginismo, procure uma ajuda. Porque acreditava-se que a mulher precisaria relaxar, tomar um vinho, ficar bêbada, como diz a história. Porque tem médico que diz isso. Moça, vá lá relaxar, tome um vinho. Ignorância Como se fosse da beleza. resolver. Inúmeras pacientes escutam isso. E graças a Deus a ciência, né, a tecnologia ajudou que estudos saíram agora. Aí é considerado, não, a gente tirou, vamos dizer, o termo vaginismo, porque era assim, às vezes a mulher, porque vaginismo na época era a impossibilitar de penetração, não havia. Mas a gente foi notando que tinha algumas que conseguiam, mesmo com dor, e outras que realmente não Aceitava conseguiam. a dor, ali É. e ia embora. Então, tiraram esse termo e agora é dor na relação. Aí a gente tem dois tipos de dor. Uma dor que é mais na parte da entradinha, que é uma dor mais em ardência, em queimação, que elas dizem assim, parece que tá dando uma agulhada, parece que tá puxando com a unha. Vixe. Essa é a sensação que elas dizem. E há uma dor mais profunda, que é no músculo realmente dentro do canal. Aí é aquela dor que parece que tem uma parede. Ela diz assim, não, parece que tem uma parede dentro de mim com espinho e não consegue entrar nada. Então, a gente faz um trabalho totalmente do zero. Muitas delas não conseguem, porque assim, para quem não sabe, para fazer fisioterapia a gente precisa realmente ter acesso à vagina da mulher e a essa parte, né, essa região. Então, muitas têm tanto medo da dor, muitos têm tanto trauma. E a maioria das vezes, essas mulheres que vêm com tanto trauma assim, elas foram abusadas sexualmente. Ou tiveram um parceiro na primeira, na segunda relação que não foi tão agradável e elas ficaram com traumas. E elas vêm até com medo de tirar roupa. Então, assim, é um trabalhado de um psicólogo junto com um fisioterapeuta pra gente ver. Mas também tem pacientes que, apesar da dor, tá disposta a resolver o problema e muitas vezes elas nem procuram um psicólogo. Elas tentam tratar na fisio mesmo. Porque realmente é um problema muscular. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa soltar. Do mesmo jeito que a gente faz uma ventosa terapia. É um exercício. Não. Nesse caso, a incontinência urinária a gente trata com exercícios, que é o aperte e solta, o famoso aperte e solta. Na maioria dos casos, né? Não é que incontinência urinária só cuida com isso. É um dos tratamentos, né? Já a dor na relação, a mulher que tem dor na relação, ela não pode apertar e soltar. Porque a musculatura tende a ficar mais tensa. Vai doer mais. Então, a gente faz um processo de relaxamento dessa musculatura. Do mesmo jeito que a gente procura uma ventosa, um fisioterapeuta para fazer uma ventosa, dizendo que está com uma dor na cervical, uma dor nas costas, que você está cansado, a gente vai liberar a musculatura da vagina mesmo. Liberar manualmente. Soltar tudo, Pois bem luta pra muita direitinho. mulher e procurar um especialista assim, viu? Você tá entendendo? E assim, é um cargo de confiança, né? Eu costumo dizer. Justamente. É um cargo de confiança, É porque luta. é uma exposição que é um pouco acentuada. Mas assim, depois que ela vem a primeira vez, a avaliação, na segunda ela já vem bem mais tranquila. E é o tato do profissional, porque é aquele negócio, né? Não é todo mundo. Você já nasce com jeito, já sabe falar, você consegue deixar a pessoa confortável pra confiar em você. Não é qualquer um que vai chegar assim. Principalmente, não sei se tem, né? Se homens for dessa especialidade, que eu acho difícil. Vê só, Tem, só conheço mas eu acho- dois. Olha, Só conheço dois. a galera luta No pra mulher Brasil confiar num homem pra No fazer uma Brasil situação inteiro eu dessa. só conheço dois. Ó. Um, ele é realmente homem e ele é o professor. Aí ele não atende mais um consultório e ele Só só faz... ensina. Ele é mais pesquisador, né? Ele pesquisa, faz os testes dele e treina as alunas. Já outro, ele também é pesquisador, mas eu acho que ele dá atendimentos ainda. Porém, ele é homossexual. Aí as pessoas conhecem, assim, confiam mais, né? Por E não ser... é fácil não, o camarada adquirir a mulher adquirir confiança pra um profissional homem fazer certas situações. Do mesmo jeito que é constrangedor para um Jesus. senhor, por exemplo. Um senhor ir tratar com a gente, para eles também são super constrangedores. É estranho Aí, demais. assim, por escolha. E assim, eu acho assim que o mundo da mulher é muito vasto. Pra você pegar e se especializar em duas coisas. Eu disse, não, eu vou ficar só na mulherada mesmo. Porque tem gente que atende homens também. Mas aqui,
eu tenho mais público mulher. aí E eu outra, é foquei muito mais. preconceito. A gente Né? também a gente trouxe aqui pessoas que estão em determinadas áreas. A gente falou semana passada sobre ansiedade e tal, questão de autismo. Na sua área não é diferente, tem muito preconceito. É, Muito muito, vocês não sabem o quanto. Irmão Paulo, fica à vontade, faça uma pergunta à nossa Agora especialista, você vai irmão Paulo. perguntar, diga. Fica à vontade, homem de Deus. Olha, eu gosto de valorizar todos os profissionais que vêm aqui. Bom. Mas esse assunto de hoje tá muito bom. Tá vendo? Ela disse no começo que a gente ia ficar Vocês tranquilo. estão dinamizando de forma muito profissional. E eu queria até deixar os nossos ouvintes, onde nós atingimos, bem à vontade. Se você quiser fazer alguma pergunta, mande áudio, como sempre aconteceu nos outros programas, porque é um assunto que é muito pertinente, principalmente às mulheres. Então a gente tem visto muito casos, sabe, feito esse. Eu começo a imaginar, sabe, você que é um profissional e vai me entender. Mulheres que mesmo elas sofrendo, elas conseguem retrair isso e não procurar um especialista na área. Tem mulheres que eu conheço que nunca fez um exame de lâmina. Oxe, Tem mulheres que eu conheço que nunca fizeram exame de mama. com vergonha. Entendeu? Vergonha. Então assim, hoje é um caso de extrema necessidade a gente cuidar da área da saúde. Agora, eu queria perguntar a você, um caso desse de perca de xixi, isso pode acontecer e depois ela conseguir uma melhora e voltar ao normal sem um tratamento? Vejam só, tem alguns médicos que prescrevem algum tipo de medicamento, que é assim, vamos dizer assim, a gente fisiopélvico, a gente nem estuda esses medicamentos, porque querendo ou não é palpável o tratamento, entendeu? Porque é comprovado cientificamente que o tratamento para incontinência urinária, o padrão ouro, que a gente costuma dizer que é o melhor tratamento de todos os tempos, é realmente a fisioterapia pélvica. Então, por mais que a mulher passe 6 meses, 1 ano e ela melhore, algum momento da vida isso vai voltar. É muito difícil você encontrar uma mulher na vida que não tem incontinência urinária. Se ela não tem, ela vai ter um dia. Vixe. E qual a consequência se isso não for tratado? A tendência é só piorar. Começa com uma gotinha, perdendo uma gotinha na calcinha. Depois passa a perder um jatinho. Depois ela tá perdendo o xixi todo no meio da Oxe. rua. Tá louco. Apesar, E não vai atrás de um. apesar de você ter um assunto desse como tão normal, pra mim é um impacto, porque Pra você ter noção, Muito estranho. eu tenho um paciente que chega pra mim e diz assim, doutor, eu só quero ir pra missa. Porque eu não consigo passar 2 horas na missa sem perder xixi. Vixe. A gente não, essas doenças que a gente trata de fisioterapia pélvica, as pessoas não valorizam tanto, porque teoricamente a gente não morre disso, Entendi. mas a qualidade de vida vai lá pra baixo. eu agora eu me lembrei, doutora, eu vou chamar você de doutora, né? Eu agora, você tá rindo de quê, meu diretor? Porque o senhor tá todo, Eu não entendi o senhor tá agora todo se o senhor tímido. rindo. Fica à vontade, Tá bom. Eu lembrei agora, a minha filha ela indo pra escola e ela disse que uma colega dela, uma adolescente também, fez xixi na cadeira. E eu fiquei pensando, eu não disse a ela, né? Mas como é que você. Ela não teve vontade de ir? Ou foi pá, de repente assim aconteceu? É muita coisa que pode acontecer. Muita coisa que pode acontecer. Realmente, a gente tem que avaliar se foi uma situação pontual, se ela perde xixi em outras ocasiões, se ela prende esse xixi. Mas assim, não é normal, porque antigamente a gente dizia assim, eita, que eu me mijei de tanto que eu ri, né? A gente não dizia isso. Aham. Não é normal, tá? Perder xixi rindo. A gente tem que segurar o xixizinho lá dentro. Senão eu tava aqui todo molhado aqui já. A gente tem que segurar o xixi sorrindo, a gente tem que segurar o xixi pegando peso, a gente tem que segurar o xixi tossindo, espirrando. Tem muita mulher que diz assim, eita, espirrei, eita, gota, só não segurar, o xixi desce. Eu já ouvi isso também. É muito mais comum do que a gente pensa. Sendo que as pessoas pensam que por não morrer, isso não afetar, vamos dizer, levar à morte, a pessoa fica refém disso o resto da vida. Porque tem coisa pior que você usar absorvente o resto da sua vida. É triste, né? Deve ser triste. Deve ser, né? Não diga que deve ser, homem. Não, mas é triste até a situação, diga. Justo, é porque a gente vê o desabafo de pessoas, por exemplo, Não. a esposa nossa. E até a questão quando tá bem idosa, é uma luta pra a mulher aceitar chegar na situação de usar uma fralda. Uma fralda. É Isto. constrangedor. É fora do constrangedor. normal, né? Ela não aceita não, mas às vezes... Pronto, é Fora da tanto que curva. na avaliação eu faço um questionário de qualidade de vida dessas pacientes. Uhum. Tem umas que dizem, eu sinto nojo de mim mesmo.
Porque eu só o mau cheiro do Chega a xixi esse ponto, é. chega a esse nível. Aí é isso que eu tô dizendo. Olha a qualidade de vida dessa mulher. E assim, eu trabalho muito assim. Se você puder prevenir, previna. O que é que a gente faz todo ano? A gente não faz um check-up com um ginecologista? Por que não faz um check-up com um fisioterapeuta pélvico? Faz 3, 4, 5 sessões por ano. Você vai ter aí, eu costumo dizer a elas, vocês vão ter uma pepeca forte o resto da vida. E não vai estar passando por situação assim. Não é melhor trabalhar na prevenção do que no tratamento? De fato, sai mais barato e mais fácil. Né? E às vezes no tratamento elas querem, tipo assim, eu pego muita paciente que tá há 12, 13, 15 anos, 20 anos perdendo xixi. Aí olha pra mim e diz, moça, em 10 Isso sessões, tudo. em 10 sessões a gente resolve. Eu digo, minha filha, Jesus é que faz milagre, eu não faço não. Mas esses anos todos. Oxe, é muito sofrimento, tá Já arrastando. tem como normal. É isso que ela falou. Aí só quando tá realmente na pior, numa situação que tá deplorável, aí elas buscam ajuda. Aí, no caso, diga, fica à vontade, diga. Não vai esquecer não, né? Não, vou Ah. não. Vá. A quantidade de água que a pessoa ingere no dia, isso influi? Veja só, tem mulheres que tentam compensar pra não perder xixi, eu não vou beber água. Vixe. Mas isso, aí, além de uma perda de xixi, ela arruma um problema no rins. É verdade. É porque não tem como. Não tem como, a gente precisa de água. E muitas das vezes por pura vergonha e preconceito. Olha, O tabu é enorme, minha gente, vocês não têm noção. E estar no meu lugar ainda é pior do que a pessoa que tá precisando. É porque às vezes muita gente vão julgar você. Entendeu? Vão- Porque eu tenho que dar a cara a bater pra botar na rede social e na boca do povo que isso não é normal. É porque muitas das vezes vai ter um preconceito por uma pessoa idosa, não vai crescer. Uma menina jovem dessa, uma menina nova dessa, vai. Muitas choram na maca. Olha pra aí. Eu não queria estar aqui. Eu gosto da senhora, mas eu não queria estar aqui. Eu digo, calma, mulher. Aí depois É de 2, luta. 3 sessões, aí se acalma. Mas é muito complicado. Muito complicado. E também não é de uma hora pra outra que resolve. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Quem vai pra mim não deixa de ir mais nunca. Olha o jeito. É. Já tem um jeito de conversar, de Mas tá- porque assim, até elas dizem assim, se a senhora for muito séria, se a senhora fosse muito séria, se a senhora fosse muito importante e não abraçasse a causa, elas dizem meio assim, não seria fácil pra gente estar aqui. É pra deixar à vontade. Você tem que. Aí eu sou Tá vendo? amiga delas, entendeu? Eu sou daquela de ir comer bolinho na casa delas. Depois. É o que aconteceu muitas das vezes no início aqui, a gente trazia pessoas pra contar, chegava aí tensa. Aí a gente brincava no meio aqui. Que Desse jeito. vai se soltando. Agora a pergunta que tem que fazer assim: todo mundo precisa fazer a fisioterapia pélvica? Toda a mulherada precisa, principalmente a mulherada. Tem que procurar. Tem que procurar. Mesmo quem não perde xixi, mesmo quem não tem dor na relação, mesmo que ainda não tenha, vamos dizer, uma doença instalada, procurem para pelo menos ver como é que tá, fazer uma avaliação. E assim, a gente ensina a manter essa musculatura do jeito que tá. Se você tá sem perder xixi, sem problema na sexualidade, e você tá indo bem na sua vida, a gente ensina a melhorar. Tudo que tá bom pode melhorar. Pronto. Então a gente melhora durante um ano, daqui a um ano você volta, faz o protocolo de novo e daqui a um ano você vem de novo. E assim, você vai ter uma vamos dizer, uma pré-menopausa, menopausa, velhice, bem mais tranquila. Então agora, a Joelaine não tá aqui não, mas vou entregá-la num sentido. Já chegou a situação assim, ó, quando tu sair eu vou fazer meus exercícios. Eu digo, de quê? Aí é só eu que sei. Então, olha, já deu um Já sinal. deu um toque. Muitas vezes ela falou assim, tô me prevenindo pra amanhã. Mas porque assim, a gente se cuidar, por mais que, aí eu sempre digo assim, hoje a gente tá tão corrido, que a mulher ela não tem tempo de se cuidar. Mal ela consegue fazer um cabelo, mal ela consegue fazer uma unha. Isso é o que eu falo assim, mulheres mais jovens, porque mulheres que já, vamos dizer, depois dos 50, elas já estão querendo acalmar a vida. Mas quem tá num pique de 20, 30, 40 anos, que tá correndo pra batalhar atrás da vida, não tem tempo de se cuidar. Eu digo porque pra tirar uma hora pra eu ir pra academia é uma guerra. Por isso que muitos preferem que passe remédio, porque ali no meio da correria toma um remédio ali, engole e Você vai tá embora. entendendo? Porque a gente quer praticidade. Mas infelizmente a vida não é assim, né? E como funcionam esses tratamentos? Vê só, a gente Mais ou faz menos. uma avaliação, que eu digo que é a primeira consulta. Eu não gosto de falar avaliação, porque as pessoas não valorizam muito quem disse que, vou fazer uma avaliação. Não, eu faço uma consulta. Eu passo mais de uma hora com a paciente, procurando da vida dela, do dia que ela menstruou até o dia de hoje. Uhum. A gente faz toda a história dessa paciente. A gente avalia de forma física também. E dali, a partir dali, eu vejo o que é que ela tem, o que é que ela pode melhorar. A gente também atua nas menopausadas, por exemplo. Mulheres que estão na menopausa.
elas sentem ressecamento e ficam refém de pomadinhas e hidratantes que os ginecologistas passam, que faz bem. Mas também na menopausa também tem essa saída também, sem querer. O escape piora na menopausa, porque quando a gente entra na menopausa, a gente começa a perder massa muscular. E músculo não é massa muscular, então se ele vai ficando fraco, vai começando a escapar mais xixi. Então é bem normal, é um combo. Menopausa é um combo. Na maioria das vezes é incontinência urinária. Elas sentem dor na relação por conta do ressecamento. Elas têm uma falta de lubrificação enorme. É um combo Enorme, é um combo, Oxe, é um tá combo, louco. é um combo. E elas sentem aqueles fogachos, né? A quintura. Aquelas quinturas, aqueles calores e tal. Então, assim, eu gosto muito de indicar óleos essenciais para melhora do bem-estar dessa mulher. E a gente entra com a fisioterapia pélvica em si. Porque a gente começa. O que é que a gente faz quando a gente recebe uma menopausada, por exemplo? A gente trata a incontinência urinária. Se ela tiver problema de dor na relação, a gente trata essa dor na relação. E a gente fica mantendo estímulos para lubrificação, para ela não precisar ficar refém de lubrificantes, nem ficar tão ressecada a ponto de machucar. Porque tem mulheres que ficam tão ressecadas que começam a fissurar, porque é mucosa. Imagina a boca da gente sem saliva. A fricção. Entendi. Então, assim, elas tendem a ser bem machucadinhas. Então, a gente trata tudo. A mulher sai Pra tinindo. manter um equilíbrio é bem complicado, que não pode nem seco demais, nem molhado demais. Mal molhado com xixi eu não quero, não. Entendeu? Molhado com xixi. Agora ela vai falando nos temas e vem na cabeça. Já o senhor pergunta. Deixa eu perguntar aqui. O senhor se prepara aí, A viu? questão da mulher quando tira tudo, quando que faz a esterectomia, Isso. tem essas mesmas situações ou diminui ou piora ou tem nada a ver? O relato delas aqui piora. Porque Entendi. com a retirada do útero, o útero tem uma lubrificação própria também, que desce pelo canal vaginal. Então, quando a gente retira o útero, é como se a gente diminuísse, vamos dizer, 30% da lubrificação. Vixe, pô, é complicado. Vou dizer agora, não, é complicado ser mulher. Olha, Não, ser mulher, Deus deu uma dádiva. Ainda bem que ele botou muito profissional para ajudar a gente, viu? Porque é luta. irmão Paulo, em nome de Jesus. Fica à vontade, senhor. Tranquilo aí, irmão Paulo. Eu acredito que ser mulher é muito bom, mas dá um trabalho. E é caro. É A caro. manutenção. A manutenção é Não é cara. só por fora, né? Por dentro também. E eu falo muito a elas, a gente cuida do rosto, a gente cuida no corpo, a gente cuida de saúde, a gente cuida de alimentação. Quem se importa, né, em cuidar realmente? Porque tem gente que tá nem aí. Mas quem se importa em cuidar, cuida de tudo. Aí esquece do principal, que é a pepeca, minha gente. Perdeu. Seu Paulo. Ainda bem que o Irmão vídeo tá Paulo. só no irmão Paulo aí. E Irmão você. Paulo, tá só misericórdia. Porque é algo interno, né? E aí a preocupação é bem menos, porque o povo diz que aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. E fica só escondendo, né, debaixo da calcinha. De fato. Aí, como Literalmente. está guardado, né? Não tem essa O preocupação. diretor vai de se cuidar. acabar ali, viu? Se ele tivesse incontinência urinária, ele tá... ver xixi aqui. Eita, Jesus, o negócio é muito sério. Vem lá, Você fez eu me lembrar de uma situação. Eu agora vou falar da minha mãe agora. E ela tá escutando. Ó, irmã Júlia, eu só fico Um de beijo pra fora irmã não. Júlia. Eu não vou lá não, viu, mas... Todo mas sábado, esquecer, viu? todo sábado ele fala na irmã Júlia alguma situação. Mas é muito bom, a irmã Júlia é uma benção. Minha mãe, ela feirava muito. Hum. Então ela dizia basicamente assim: eu não vou tomar água pelo menos um dia antes ou no próprio dia da feira, porque ia muito ao banheiro. correria. Mas tinha que economizar a vida no banheiro, né? Isso. E assim, querendo ou não, não é legal ir pra banheiro de feira, né? Justo, é muito inconfortável. Então assim, e eu nunca vi ela reclamar de algo dessa natureza. De incontinência urinária. Ô, irmã Júlia, a senhora tá de dor, escondendo alguma coisa de nós? né? Eu acredito que ou ela tá escondendo ou Deus tem sido muito bom com ela. Muito E bom, a- Amém. cara. Amém. Porque eu nunca vi ela reclamar desses problemas, né? Então, quando você diz que as mulheres sempre reclamam muito dessa forma e economizam água para que pudesse, né? Então, eu acredito que minha mãe, há tempos atrás, ela já tinha essa visão, É. a qual você tem esse conhecimento É. hoje. Tem muita mulher que faz isso, muita mulher. Mas não pode prender xixi, minha gente, não pode deixar de beber água. Se você ingere, vamos dizer, 3 litros de água e no dia da feira você precisa diminuir, não reduz tanto, reduz para 1,5 litro, mais ou menos, para não ficar indo realmente ao banheiro sempre, porque querendo ou não, quando você toma 3 litros de água, a frequência Bem maior. é bem maior. Sem dúvida. Mas não deixem de beber água, porque Olha, isso...
Eu tomo muita água. Porque às vezes o corpo, eu até tava vendo esses dias, o corpo, mesmo que você não ingira água, ele tira a água de outros lugares. Aí você começa a desidratar a pele, desidratar cabelo, o cabelo começa a ficar seco. Então assim, querendo ou não, não deixem de beber água. Olha, e às vezes eu tô em casa e eu chamo meus filhos, né? Israel, vem cá, beber água. Ô papai, eu já bebi. Eu digo, você vai beber, eu vendo aqui agora. Aí ele toma, eu vendo, entendeu? Tanto ele quanto a Camila. Eu tenho muito cuidado com essa questão. Porque criança nunca tem tempo pra isso, né? E não se preocupa não, sabe? Acaba acarretando Desse problemas jeito. muito maiores Desse jeito. a mais tarde. Então assim, a pessoa que toma água, ela realmente ela tá cuidando do seu corpo. Isso. Principalmente quando tá fazendo E é algum de dentro pra tratamento. fora. É de dentro pra Sim, fora que ela sim. tá cuidando. Sim, é verdade. E isso Muito deve ser uma obrigada. preocupação de cada pessoa. Quando a gente vê relatos feitos esse, obrigado meu diretor, nosso assistente hoje não está, né? Quando a gente vê relatos feitos esse, a gente vê o quanto as pessoas elas estão dispersas e por isso que as filas dos hospitais hoje e das clínicas estão tão grandes. Porque o tratamento, coisas simples, elas podiam vir de casa. E aí as pessoas estão passando, sabe, desapercebido com algo que é tão viável para o nosso corpo, mas não fazem. Isso é verdade. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Na questão da... Só precisa fazer fisioterapia obstétrica a gestante de parto normal? É outro mito também. Hoje a gente tá no meio dos mitos. Todo mundo pensa que a fisioterapia obstétrica é só pra quem quer ter um parto normal, quem quer, vamos dizer assim, dar à luz de forma natural, né? E assim, não é. Por quê? Porque a fisioterapia obstétrica é feita justamente... É como se fosse uma pélvica junto com a fisioterapia normal, eu costumo dizer. Porque, veja, ela vai trabalhar a fisioterapia obstétrica, ela vai trabalhar com a dor daquela gestante. Aquela gestante, na maioria das vezes, elas têm dor em coluna, dor em pé, dor em mão. E a gente trata todas essas dores e a gente junta com a fisioterapia pélvica, com os exercícios, com vamos dizer assim, a manutenção do perinho, para que essa mulher não perca xixi nessa gravidez e para que ela consiga ter, vamos dizer, um pós-parto mais tranquilo. Porque quanto mais a gente malha essa musculatura da pepeca, a gente treina e a gente deixa ela com sangue, vamos dizer que, além dela evitar a incontinência urinária durante a gestação e diminuir a chance da incontinência urinária no pós-parto, ela faz com que essa pepeca cheia de sangue, porque quando a gente malha bíceps não fica quente, então provavelmente não, a pepeca fica cheia de sangue e faz com que essas células trabalhem mais rápido no pós-parto, tipo, em relação à regeneração celular mesmo, a cicatriz, a questão da defesa do corpo, seja numa cesariana, seja no parto normal. E para quem pensa que porque eu vou fazer cesariana eu não preciso de fisioterapia pélvica, precisa. Eu costumo dizer que a cesárea ela não protege o perinho, ela não protege o assoalho pélvico. Ela tá cortando do mesmo jeito e o bebê tá ali dentro do mesmo jeito. O que traz a sobrecarga na mulher é o bebê, que é o peso do bebê. Então, independente se você vai fazer um parto normal ou um parto cesariano, o bebê não vai estar lá. Então, vai estar, vamos dizer, amassando esses músculos e amassando a bexiga para ter mais incontinência urinária, para ter mais essas questões. Mas quando essa mulher ela quer ter um parto normal, a fisioterapia pélvica ajuda muito mais. Por quê? A gente trabalha até, para você ter noção, o expulsivo. A gente tenta trazer para essa mulher a realidade de como seria o bebê saindo. Então, a gente treina dentro do consultório, ela expulsando um dispositivo para ela ter noção de como que é a força que ela coloca na hora de sair. A gente trabalha esse perinho, liberando essa musculatura para, vamos dizer, o bebê passar sem rasgar ou com um risco menor de laceração. Então, assim, é um trabalho que é perfeito, é magnífico. Depois tem que parar, dentro dessas informações, tem que parar muito preconceito, né? Porque são coisas que eu tô surpreso com muita coisa. Só são benefícios. Aqui. E eu creio que tem mulheres que estão ouvindo aí, também tá surpresa em muita situação aí. Eu não sei, sabe, até onde vai parar, como o senhor falou, até a semana passada que eu guardei. Muita coisa no meio cristão são guardados a 7 chaves. São assuntos que não podem ser discutidos. Eu principalmente futuquei semana passada, não foi? Semana passada, a gente... O senhor mexeu numa coisa que talvez não era para ser mexido, mas tem o seu lado bom. Justamente, porque assim, a gente trouxemos semana passada uma psicóloga falou sobre ansiedade.
E nós somos aqui da Igreja de Braz, somos cristão, crente, evangélico, que tanto faz. É Jesus. Qualquer nomenclatura. Qualquer uma. Só que, quando ela falou de ansiedade, eu disse, olha, tem pessoas que assim, eu não preciso de psicólogo, porque Jesus cura. Isso é uma ignorância muito grande. Então, esse tema seu É outro tabu, né? é outro tabu. Porque a forma que você está transmitindo é uma forma simples que todo mundo, quem é letrado e quem não é letrado, entende. E assim, o que eu noto muito é que a gente é tão reprimido, principalmente a gente cristão. A gente é reprimido, quando você olha, é a gente mesmo que se reprime. Sim. Não vem pessoas julgar a gente. Que o povo do mundo, vamos falar assim, Sim. tá nem aí. Então, quem é cristão, é eles mesmo que se reprimem entre si. É o grupo que Aí isso reprime não pode ele falar entre si. na igreja. Eu concordo, num culto à noite não. Agora, num dia separado para determinados assuntos, é importante trazer profissionais para falar sobre isso. E assim, a gente vê muito profissionais de outras áreas. E a gente leva tudo na normalidade. Aí quando fala de sexualidade, quando fala de vagina, que não pode falar esse nome, que não pode falar de sexo, não pode falar de dor na relação, não pode falar de xixi, porque tá falando da pepeca. Minha gente, não é assim. É justamente. E eu até, no meio da igreja, eu chego assim, eu digo assim, olha, você sabe o que é um clitóris? O clitóris é um órgão que Jesus fez só para dar prazer, porque ele não tem outra função. Aí a senhorinha para assim, eu digo assim, é isso mesmo. E a senhora aí, dizendo que só vai dar prazer pro homem, vai sentir prazer, e a senhora não vai sentir prazer. Que história é essa, rapaz? Só tá negando o que Jesus lhe deu? É isso. Você é muito complicada, com esse jeito seu. Você tá negando o que Jesus lhe deu? Porque a gente acredita tanto, a gente tem tanto pé, vamos dizer ali, dobrado em frente a Jesus, mas não olha o que Jesus deu a gente, né? É porque o problema é que quando Porque trazem para o clitóris não conservadorismo, que não é isso. Clitóris não tem outra função, a não ser dar prazer à mulher. Uhum. Não existe outra função. Não sai xixi, não é pra nada. Ele só foi feito pra dar prazer à mulher. Aí a mulher diz, eu não gosto de sentir prazer, não. É o homem que tem que sentir prazer, a mulher não gosta disso, não. Já ouvi isso também, já ouvi isso em igrejas de vir. É assim, olha, nossa, Jesus fez a gente. Eu já ouvi isso. Eu tava falando sobre discipulado. Jesus fez a mulher para dar prazer ao homem. Sim, e o outro lado? E o outro lado? Agora estava na igreja, mas determinados assuntos. Tem que ser dito, tem que ser conversado. Porque, peraí, só que vai se cuidar só quem não faz parte da igreja. As pessoas que fazem parte da igreja não se cuidam também, não. Não, e assim, o que eu reparo muito é que assim, eu gosto de quebrar tabu, tá? Mas como diz minha mãe, eu quebro um tabu de um jeito singelo. Porque tem gente que acaba levando pro lado vulgar, Sim, pra sim. sexualidade realmente. É muita Eu não. ignorância você levar Eu pro seu lado. eu sou do lado da saúde. Que assim, tem tanta mulher que, pronto, passa 10, 15 anos sentindo dor na hora da relação. O homem tem prazer, aí tem uma penca de filho, como diz a história. E assim, só quem tá sofrendo é ela. Verdade. Foi isso que a menina falou do planejamento familiar. Exatamente essa fala. De fato. Quem tá sofrendo é ela. Então é aquela coisa, né? Não é comigo, eu tô nem aí. E muitas delas, o marido nem sabe que ela sente dor. De tão reprimida que elas são, ela prefere fingir demência. E Eu digo sempre a minha esposa, nunca finja nada pra mim. É. Sempre externe Não é o verdadeiro. seu ponto de vista. E assim a gente... E essa uma só carne vale em quê? Tá na Bíblia? É uma só carne? Então. E por que não se importar com o outro lado? Muito bom. E Muito assim, bom mesmo. não é só falando para os homens, não. Aqui não. Eu acho que o tabu é mais para a mulher do que para o homem. Porque para o homem, se você chegar e disser assim, olha, eu tô com um problema assim, 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 ele vai dizer, vai cuidar. Porque se a gente chegar em um homem, eu disser a um homem, olha, seu tratamento, tô fingindo, tá, minha gente? Não é esse valor. Seu tratamento é 5 mil reais. Ele vai atrás de onde ele tiver, atrás dos 5 mil reais para pagar. A mulher, se você disser é 500, ela diz que tá caro e que vai pensar. É do mesmo jeito quando a gente trouxer aqui um especialista, quando o cara chega nos 40 anos, o examezinho por trás. Tem muito preconceito dos homens também. Ninguém quer ali fazer situações, eu vou mostrar a bunda pro outro médico. Tem. Sabe o que é? Eu acho que... Fala, vai. Vamos voltar pro assunto dela. Vamos voltar. O senhor tá meio... Fica à vontade aí. Eu participei de
de um encontro de casal, vejo o quanto a gente se retrai tanto. Meu sonho é participar de um encontro de casal. Olha que top. E esse encontro de casal foi um show em Caruaru, foi muito bom. E eu com uma ansiedade tão grande de fazer uma pergunta particular, que eu dei um trabalho tão grande que para me fazer, no final, eu tive que mandar escrito por alguém, sem alguém saber que era eu. É aquela história, meu amigo tá com problema. É. Meu primo E às tá vezes com a sua dúvida problema. tem meio mundo de gente com a mesma dúvida Justamente. e com vergonha de Mas perguntar. quando ela me respondeu, mas foi tão bom no mundo, que eu tirei a dúvida, né? Ó, meu sonho é pegar, tipo, é porque assim, querendo ou não, existe, vamos dizer, acontece mais em igreja. Então você tem que ter uma igreja que tem uma mente mais aberta. E assim, é uma aberta entre aspas, né? Aí, porque minha mãe diz assim, liberdade é diferente de libertinagem, né? É um aberto que seja tranquilo. Mas você já imaginou você pegar, vamos dizer, 20, 30 casais e você fazer um conhecer ao outro em, vamos dizer, em âmbitos que eles não se conheciam, que eles não se conhecem. Porque a gente, querendo ou não, a gente que é reprimido em relação a ser cristão dentro da igreja, tem muita coisa que a gente queria fazer e não faz, porque diz assim, não, eu acho que não tá certo e tal, e tal, e tal. Então imagina uma palestra sobre isso e depois uma dinâmica do que você queria fazer com a outra pessoa. Só com casais, como iria ficar maravilhoso? Eu só fico pensando. Gosta mesmo de quebrar tabu, viu? Gosto. Gosta. Sou singela, mas eu gosto. Eu boto um foguinho no parquinho. Aos ouvintes aqui que estão aí nos ouvindo, veja bem, a gente aqui tá descontraído, tá rindo, mas o assunto é muito sério. É seriedade no que a gente tá falando. Por quê? Há muito preconceito. Porque antes não era assim, mas tem que ser assim. É assim agora, as coisas mudaram. E antes não tinha tal método que hoje tem, vai se cuidar, vai procurar. Porque antigamente era muito difícil se achar várias especialidades. Era um médico para tudo. Você tinha um médico ali que era clínico geral. Estudou o quê? Tudo. Que tudo, camarada? Eu digo a minha mãe assim, Deus de alguma forma está na ciência, né? Ele faz com que Sim, as coisas melhorem e a gente tenha acesso a tudo coisas veio melhores. dele. Tudo veio dele. Agora, uma dúvida que eu tenho. Quando eu não sei a diferença, se você puder dizer. A diferença de doula, eu chamei uma pessoa de parteira, ela ficou muito chateada comigo. Se eu não sou parteira, eu sou doula. Qual a diferença? O que é ser doula? Veja só, ser doula é acompanhar essa mulher durante a gestação. Como a gente acompanha essa mulher durante a gestação? Educando ela, informando a ela como acontece o parto, informando não só ela, como o esposo, como a família, o que é que acontece no parto, como proceder no parto, na hora do parto, no pós-parto. E acompanhar ela no dia do parto. O que é acompanhar ela no dia do parto? No dia do parto, tá ali segurando a mão dela no momento, vamos dizer, a doula é mais contratada para fazer partos, assim, acompanhar partos normais. Então, é naquele momento que ela tá com dor, naquele momento que ela tá pensando em desistir, naquele momento que ela precisa de uma pessoa do lado. Tá se arrependendo de ter feito. E por que a doula, eu digo que é tão importante? Porque, assim, por mais que você tenha um acompanhante legal, o acompanhante, ele tá tão nervoso quanto você. Então, a gestante já tá nervosa, o acompanhante fica nervoso, que na maioria das vezes é o marido ou a mãe. Aí imagina, pra mãe ver a filha morrendo de dor, se acabando de dor, ou pro marido, a mulher se acabando de dor. Não é normal para as pessoas. E a doula, querendo ou não, ela já tem uma preparação. Ela pega na mão, diz, não, vamos ali, vamos andar, encoraja, dá até carinho mesmo. Ó, eu tô aqui, faz massagem para aliviar a dor. Então, assim, a gente fica, vamos dizer, num âmbito só a doula e a gestante. Por mais que tenha algum acompanhante, o acompanhante, ele nunca consegue entrar, a não ser que seja um pai que seja forte, que também tenha trabalhado o emocional e consiga acompanhar essa dor. Eu tô rindo aqui, lembrando de mim, porque no caso, o papel da doula é pra ser o do marido ali do lado dando força. Isso. Aí eu lembro de a Daça, quando foi nascer, Jolaine foi obstetra, sei lá como que chama, foi cesárea. Aí eu fiquei na cabeça dela aqui assim, aí eu digo, vou filmar, viu, vou tirar foto. Tu passou mal? Quando eu levantei aqui que vi aquele monte de sangue, aí sentei, a médica, olha pai, pelo amor de Deus, não desmaia não. E ela tava dopada, a Joelane aqui assim, fez bem assim, meu Deus. E eu fiquei com o celular assim, filmando assim. Tô ferrado com esse marido. Pô, tava bom pra ser um doulo. Mas jeito. assim, não é, às vezes não é nem questão de você ser doulo. E talvez se você fosse outra pessoa, você não sentisse isso.
Mas é porque você é a sua esposa. Sim. Então tem um laço. E você fica, querendo ou não, vendo aquela pessoa estando suscetível à dor, Ficar perguntando direto, tá doendo? é um Tá momento doendo. desesperador. Ela fazia. Entendeu? É um momento desesperador. Então, assim, o acompanhante, por mais que ele seja educado Oxe. e a informação ele já tenha aprendido, é muito difícil para eles. Eu digo porque eu acompanho e eu vejo. Eles ficam desesperados. E quando o menino nasce, faz, deu tudo certo, deu tudo certo. Então, assim, é mais comum do que a gente pensa. Então, a doula é esse papel de apoio mesmo. Aí sempre me perguntam, qual é a diferença da doula para a fisioterapia Aham. pélvica? A fisioterapia ainda não está legalizado em todos os hospitais ter um fisioterapeuta de plantão. Ainda. Tem alguns estados que já conseguiram essa lei, que é obrigatório a presença de fisioterapeutas durante o trabalho de parto. Por quê? Eles estão lutando por isso. Porque é como se o fisioterapeuta fosse o mecânico do parto. A gente consegue saber todos os movimentos que o bebê faz dentro da barriga e na descida do bebê. E a gente consegue ajudar essa mãe a ajudar o bebê. Entendi. Então, assim, é como se posições que a gente fizesse, exercícios que a gente fizesse, ou trava, ou faz o trabalho de parto andar. E quando acontece aquela situação de a mulher, eu acho que tem muito a dizer. Não tem passagem? Sim, olha, fui cortar, tive que cortar. O que é que tem? Que é Pronto. isso? Esse corte agora, Que corta que pra é poder... chamado episiotomia. Ah, Esse corte agora é considerado violência obstétrica. é. Não é possível mais fazer. Quer dizer, tem alguns E médicos se que ficar devem ruim de sair? fazer. E se ficar ruim de sair? Vou te dizer uma coisa. Ah, tá. 5% dos bebês não conseguem sair. Apenas. De 100%. Aí, mas existe uma questão de comodismo. Sei. De conforto para o médico fazer uma cesariana. A gente sabe que é bem mais Uhum. confortável você marcar o horário, chegar, Aí, rasgar. pra quem tá lá, rasgar, operar e ir embora. Então, assim, para médico, eu não tô julgando classe médica, porque querendo ou não, sim. não tem nada a ver com isso. A questão é mais confortável chegar e fazer uma cesariana, marcar o horário, eu não preciso ficar à disposição. Porque uma doula, por exemplo, se uma paciente marcar comigo, a partir de 37 semanas até 42, eu tenho que passar todas essas semanas em Cupira, em alerta se for Caruaru. Porque na hora que ela entrar em trabalho de parto, eu tenho que ir voando para perto dela. Já um médico, que ele viaja, eles têm congresso, eles têm consultório para atender, isso e aquilo. Vale a pena para ele parar e deixar a vida dele parada esperando a sua mulher, entrar em trabalho de parto? Não. Então, no caso, essa sua especialidade ajuda a evitar... A epísio. Sim. E assim, a epísio já tá caindo. Já tá caindo. Tipo assim, tem poucos médicos que fazem esse tipo de... Mas ainda acontece uma Ainda vez, acontece. Mas assim, a maioria das maternidades hoje, dos hospitais que são humanizados, eles evitam esse tipo de ação, certo? Pode acontecer um dia de alguém precisar? Pode, mas vamos dizer assim, que antigamente todo mundo levava um corte. Hoje já não é mais assim, tá? Entendi. E assim, ao meu ver e ao ver da ciência, é melhor o bebê passar e rasgar, ou é melhor tu chegar lá e passar a tesoura sem saber se ele vai cortar ou não? Ixi. Não é melhor esperar ele rasgar o que ele quiser? Porque às vezes ele passa e não rasga. O da minha prima aconteceu isso. A primeira filha dela, ela disse que parecia mais um boneco. Foi, pum, saiu. Cuspiu. No segundo, sofreu pra caramba e o médico E cortou. provavelmente nem precisava, foi só pressa. Se tivesse esperado mais um tempinho, tinha vindo. É interessante que o primeiro, veja bem, a criança era maior do que a segunda. Olha que negócio doido. É como eu tô lhe dizendo, isso aí é pressa. Ela sofreu no segundo, viu? É Sofreu com força. A cesárea, ela é mais confortável pra quem? Pra o médico? Eu ou fiz pra uma paciente? cesariana. Eu tenho uma filha e eu fiz uma cesariana. Eu não trabalhava na área, não tinha informação alguma. Quando eu engravidei, eu disse, eu era novinha, tinha 18 para 19 anos, eu disse, Deus me livre. Eu não vou fazer um parto normal nunca. Deus me livre de ter feito uma cesárea, minha gente. Vocês não têm noção. Hoje eu faria 300 partos normal, mas eu não faria a cesárea. E olhe que a minha cesárea, Duas cesáreas. eu não sofri. Com 7 dias eu tava descendo escada. Com 20 e poucos dias eu tava de salto. Eu não sofri na minha cesárea. Eu não tive, tipo assim, tanta rede de apoio. Porque minha sogra morava perto, mas trabalhava o dia inteiro. Minha mãe tava de resguardo da minha irmã. Então, eu não tive tanto apoio. Mas
eu não sofri no meu resguardo, eu não fiquei com nada, eu não fiquei com trauma, não fiquei com nada. Minha cesárea foi ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu entrei 8 horas, 8h20 a menina nasceu, 8h50 eu tava no quarto. Não tive intercorrência de nada. Porém, hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu não arriscaria a minha vida fazendo uma cirurgia e nem botaria a vida da minha filha em risco fazendo uma cirurgia também. Por que eu digo assim, a vida da minha filha em risco? Porque a gente sabe que os benefícios do parto normal é infinitamente melhor do que um parto cesariano. Por mais que a gente tenha trauma da época das nossas avós, que todo mundo dizia que a mulher se acabava quando tinha filho. Não sei se vocês pegaram essa época. Eu vi muito, já ouvi. Porque dizia assim, não, eu não vou para aquela maternidade não, porque o menino nasce morto. Isso, Ou a mãe nasce morta. já ouvi isso. Então, assim, era mais seguro. Quando eu cresci, todas as minhas filhas diziam assim, Deus me livre, a gente tem que arrumar o dinheiro que for pra gente fazer uma cesariana. Não tem condição de fazer um parto normal. Isso era um tabu enorme. Hoje, com a humanização, com a informação, as coisas estão melhorando. É tanto que se você procurar, raras às vezes você encontra uma famosa que não faça um parto normal hoje. Aí tem aquela questão do parto humanizado, né? Não é Ele isso? na banheira. A humanização tem tudo. E assim, às vezes tem mulher que tem uma banheira lá e ela prefere não ter na banheira. Oxe. É por hora. Porque assim, é naquele momento que ela decide que posição ela vai parir, como ela vai fazer. A gente tem, pra você ter noção, a gente tem treinamento no consultório de todas as posições que ela pode fazer pra ajudar a descida do bebê. Realmente a gente treina no consultório. Essa mulher não, tipo assim, ela não, nesses casos ela não tira nem a roupa, ela faz exercício tipo uma academia mesmo, treinando quais as melhores posições para o bebê, vamos dizer, para facilitar essa saída do bebê, para que ela não Na sofra hora da tanto. dor, consegue lembrar disso? Aí na hora da dor, a doula, por exemplo, entendi, eu como auxilia. tenho as duas formações, eu não tenho como separar a minha formação de doula e a minha formação de físio. Eu sou físio dentro da sala. Então acaba que eu seguro a mão dela, aí ela diz assim, ó, assim tá mais confortável. Aí eu digo assim, então fica mais ou menos assim, porque já facilita mais um pouquinho. Entendi. Entendeu? E muitas das vezes eu faço aula de casal. Aí eu ensino ao pai, por mais que elas não queiram uma doula, por exemplo, o marido já vá, eles ajudam elas. Porque ela quando tiver com o dono, estiver pensando ali, o cara já Isso. vai ali, já... Ó, faz ajudando. assim, melhor assim, entendeu? E assim, o segurar na mão e eu dizer assim, ó, eu tô aqui, ajuda muito. João Paulo, tem mais alguma coisa pra gente encerrar? Não, essa Diga aí. informação que ela passou sobre a cesariana anormal, isso foi muito importante, porque eu conheço uma doutora, uma parteira, ela é de Maraial, e diversas crianças nasceram aqui de Cupira pela mão dela, né, ali em Palmares. E quando eu via ela, eu já chamava ela doutora da faca. Porque quando eu ligava pra ela, ela dizia, já tem outra pra gente cortar, entendeu? Jesus. Ela já era traumatizada e ela já fazia direto. É cesárea. Ela já queria, porque ela disse que era o parto mais normal que existia, era cesárea. Entendeu? Ixi. Eu nunca concordei Mais com isso. normal aqui. Porque assim, a gente não sente dor. A gente não sente dor na hora de ter uma cesariana, né? Tanto que ele perguntou a Zoeline, tá doendo? Não sente dor. Mas o pós-parto é um pós-parto que é duro. É muito trabalhoso. É duro. Exige muito Ela cuidado. sentiu no pós, viu? Ela sentiu. É duro. E o normal não. Ela sente uma dor de acabar, de arrancar Depois os sai andando. cabelos. Depois ela tá nem aí, nem parece que ela teve menino. Então, assim, é normal. E, assim, o pessoal é muito apressado. Pronto, hoje mesmo eu tava vendo uns stories no Instagram. O pessoal falando o quanto as pessoas são julgadas por escolher um parto normal hoje. Os obstetras, é difícil encontrar um obstetra hoje que acompanhe um parto normal. E outra, quando eles aceitam, eles cobram 10, 12 mil reais em uma cesárea. Em uma cesárea não, em um parto normal. A cesárea é 5, 6 mil e um normal é 10 a 12. Então, assim, quando você assume o BO de querer um parto normal com um obstetra, meu amor, Vixe, meu Deus do céu. você tem que realmente assumir o BO. Aí, querendo ou não, é bom você ter uma equipe. Você ter um enfermeiro, você ter um médico, você ter um fisioterapeuta e você ter um doula. Aí dizem assim, e quem é doula não dá pra fazer fisioterapia? Eu sou doula. Quando eu sou doula, eu sou doula. Porém, se eu puder ajudar essa paciente a melhorar em algumas coisas, eu vou estar ali pra ajudar, independente de eu ser fisioterapeuta ou não. Dá um conforto melhor, né? Entendeu? Já tem a especialidade. Muito bom, mas passou ligeiro, foi? Passou voando. Passou. Por E a isso que eu tô gente, lhe e a gente dizendo. pensava que a gente ia ficar aqui sem Acanhado. saber. O senhor conduziu, viu, essa palestra de hoje. Mas o foi senhor muito bom. também, viu? Eu ajudei pela ação dele, sabe? Veja bem, aí você,
Eu só me Veida. diz o Veida, só não sei onde Mas foi todo arrumar mundo, esse negócio, viu? Ixi, Veida, isso. Você diz onde você trabalha, suas redes sociais, fica à vontade. Agora eu vou fazer o meu momento. Eu Faça digo um aí. mechan. Meu merchan. Meu nome é Veida, né? O meu arroba é Veida Isabela. WEYDA Isabela com Z e 2 L's. Só tem eu, não vai ter outra pessoa. E os meninos vão botar o meu arroba também no Instagram, porque Sim. qualquer coisa fica mais fácil pra Sim. vocês. Eu atendo aqui em Cupira, atendo em Panelas e atendo em Caruaru. Então vocês têm em todo lugar, vocês me têm. Não venham dar desculpa que tá longe. Ponto comercial você tem? Aqui em Cupira, eu atendo no meu consultório em frente à lotérica. Num primeiro andarzinho ali. Ah, sim. E em Panelas eu atendo na clínica de doutora Vilca Silva. E em Caruaru eu atendo no Trade Center na clínica Tom de Lis. Muito bom, muito bom. Nós Eu queria que até você conscientizasse os nossos ouvintes em relação... porque às vezes a pessoa diz, eu não vou porque acredito que fica caro demais, foge das minhas condições financeiras. Eu queria que você conscientizasse o público mais da necessidade do que do valor. Vejam só. Eis a questão. Eu não agrego nem preço, eu agrego valor às consultas. Veja só, é totalmente diferente se eu disser a você. Se eu disser a você que vai ser, vamos dizer, R$2.000. Não vai ser R$2.000, certo? Os tratamentos de fisioterapia pélvica, a gente também tinha vamos dizer, um preconceito que fisioterapia era caro, que fisioterapia você tinha que fazer 50 sessões para dar certo. Não é assim, tá? A fisioterapia pélvica a gente faz assim, quanto mais a gente consegue liberar esse paciente mais rápido, melhor. Porque a gente, vamos dizer, a gente trabalha com rotatividade, não prendendo o paciente. Porque não adianta. Se a mulher ela tem um prognóstico de melhorar em 5, 6 sessões, como uma dor na relação sexual, por exemplo, no máximo, ela em 10 sessões ela tá boa. No máximo. Então, assim, em 5, 6 sessões ela já tem alta, na maioria das vezes. Então, o que é 5, 6 sessões para uma vida com dor? Verdade. Já a incontinência urinária é um pouco mais demorada, em média 12, 13 sessões. Tem alguns casos que pode chegar a 20 sessões, mas são casos que são mais antigos, que passam muito tempo e esse problema está um pouco maior. Mas quando... A culpa é de que não pode reclamar não, deixou muito tempo sem procurar, então vai ter que arcar e E se assim, submeter. a gente aceita cartão de crédito, a gente negocia, a gente faz por sessão. E eu costumo dizer assim, o dinheiro, nesse lugar, o dinheiro não é nada. A qualidade de vida é tudo. E assim, as sessões não são caras, tá? Tudo bem pé no chão. Porque assim, não adianta a gente estar numa cidade pequena e cobrar R$1 milhão. Entendeu? São sessões que dá para o bolso. E assim, às vezes a gente dá 2, 3 mil reais em uma televisão e um celular, um computador e a saúde lá. Divide 10 vezes no cartão e resolve o problema, né? Não? Desse jeito. Então, Bom, muito E assim, conscientizando, perder xixi não é normal. Dor na relação sexual não é normal, tá? Se você quer um parto normal, procure uma equipe especializada para lhe ajudar, seja uma doula, seja um fisioterapeuta. Se você quer fazer uma cesariana, também faça fisioterapia pélvica, que a sua pepeca agradece, tá? E assim, cuidem da pepeca de vocês, do mesmo jeito que cuida do rosto, que cuida do corpo. A pepeca foi Jesus que deu e botem pra cuidar. É isso aí. E deixa eu dizer pra encerrar, olha, deixa de preconceito, antes de pensar em fazer hate, abre tua mente, deixa a tua ignorância. Isso eu tô falando para os crentes, tá certo? Porque o programa aqui é voltado para o cristão e para todo mundo no geral, mas aqui é voltado mais para os crentes, que tem muito preconceito, tem a cabeça engessada, a mente engessada. Ah, fulano disse isso, fulano é o quê? Especialista em quê? Fez o quê? Se formou em quê? Qual a experiência dele? Vai procurar especialista. A gente sempre fala aqui, irmão Paulo, que tudo que você escuta aqui no momento de saúde, não mete as caras e vai atrás de alguma coisa na farmácia. Foi fulano tal disse assim, não, procura um especialista. Para dizer, fulano tal disse isso, não, o programa aqui não disse nada, o programa aqui está te indicando a procurar um especialista na área. Para depois não sair assim, eu fiz aquilo porque vocês falaram. Fez porque é burro e porque não deu atenção. A gente aqui está sendo sério em dizer, procura um especialista. E deixa do teu preconceito, porque isso vai para quem é esposa, quem é mãe, quem é tia, não importa. Quebra esse preconceito.
Ah, fulano vai pensar o que de mim? Não precisa pensar nada, você precisa falar nada da sua vida pra ninguém. Não vai pensar nada, vai cuidar da saúde. Eu acho muito bonito, irmão, e você que tá aqui, você que tá nos ouvindo. Eu admiro muito uma coisa da minha sogra. Pelo menos uma coisa ela faz Calma, que eu devagar aí. aplaudo, viu? Porque... Até Sabe? eu ri agora. Por que vocês estão rindo? Um carinho que Olha. só tem pela sua sogra, fica à vontade. Ela gosta muito de se cuidar. Tá certa. Tá vendo esse quadro aqui? Ela depois vai perguntar tudo a mim. Ah, pois o senhor vai lá. É. Olha, foi não foi, ela faz exame de mama. Ela faz exame Tá disso, certa. ela faz exame daquilo, sem necessidade. Ela Não vai. é sem necessidade, não, rapaz. Deixa Olha. a bichinha fazer. Não, eu digo assim, Oi. né, sem necessidade, porque às vezes a gente não vê muitas vezes ela sofrer daquilo que ela está fazendo. justamente. E aí ela pega e faz. Entendeu? Então, você que está nos ouvindo, e às vezes até tem algum princípio de algo que foi citado aqui agora à tarde, Deixa de ignorância. né? Vá lá, procure o profissional. Outra né? coisa, Está eu sempre aqui. faço caixinha de pergunta no Instagram. Eu deixo meu Instagram bem aberto para o pessoal tirar dúvida. Então, qualquer coisa, vocês apareçam por lá, manda um direct, alguma coisa. Não leva como um escândalo. Principalmente você, cristão, crente, evangélico, que tudo. Ah, se espanta, é um escândalo. Deixa de ser dessa cabeça. Não é escândalo, é informação. Pra o amanhã, quando tu se escandalar com alguma coisa, tá no caixão já. E morre mesmo, viu? Morre. É. Agora morre por pura ignorância. E ainda morre perdendo xixi. Não, morre se mijando. Nada bom, viu? Pronto. Nada Viu? Queremos muito agradecer você. Ah, muito obrigada. Foi tão A gente- tranquilo. E aí, irmão Paulo, Ficou gostou? tranquilo, irmão Paulo? Eu tô mais tranquilo agora, vocês conseguiram. Dessa vez, a gente não deixou a convidada à vontade. Ela teve que deixar o senhor tranquilo. Agora, se você tiver outro assunto outras vezes que você vier, vai nos deixar mais confortável, né, Luan? Assunto não falta nessa área, viu? Muito bom. Pronto, Porque aí, a gente, tá assim, a gente fala que as portas sempre estão abertas. Tá certo? muito Se obrigada. tiver algum assunto, eu falo isso pra todos. Olha, tem um assunto importante. Olha, Luan, vamos falar de tal coisa? A gente marca o dia e vem. Ó, Semana porta Dia é dos essa. Namorados é legal. Olha. É questão de Olha, Outubro Rosa A também. gente tocou num assunto. Semana que vem é Dia das Mães. Entendeu? Aí, ó. Quem quiser presentear a mãe com tratamento, ó. Muito bom. A Presentão mãe que da anda gota. fazendo xixi sem sentir. Procura especialista. Entendeu? É sério isso. Deixar essa pepeca tinindo.